Se você se mudasse para uma nova cidade e descobrisse que existe um palhaço maníaco à solta no milharal, que finaliza qualquer um no seu caminho, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar um grupo de jovens tentando sobreviver ao ataque de um palhaço assassino psicótico. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o Frendo e Clawing na Cornfield. Esse casal está prestes a enfrentar um destino terrível. Isso porque enquanto estavam bebendo e fumando samambaia, os hormônios da garota foram ativados, e ela simplesmente corre até o milharal tirando a roupa, o que chama a atenção do seu namorado, que larga tudo que estava fazendo para segui-la. Mas quanto mais se aprofundava no milharal, mais estranhas as coisas ficavam, já que a sua amada simplesmente desapareceu na vegetação, e como se não fosse suficiente, ele ainda encontra algumas pegadas gigantes na lama, como se alguém com um sapato enorme tivesse pisado ali antes. Poucos segundos depois, a sua namorada aparece, mas o cara estava muito bêbado e não repara que ela estava ferida, até que a garota vomita sangue na sua cara e implora para que o rapaz fuja. Nesse momento, ele nota que tinha algo correndo na sua direção e foge o mais rápido que as suas pernas conseguem. Só que infelizmente o cara acaba trombando em um espantalho e caindo no chão. Mas antes que conseguisse se levantar, o Frendo aparece e usa um garfo de feno para atravessar o cara, o finalizando ali mesmo. Alguns anos se passam depois desse incidente e vemos a Queen e o seu pai, Dr. Glenn, chegando na pequena cidade de Kettle Springs, pois ele havia sido chamado para ser o novo médico da cidade. Mas quando chegam na casa que ele tinha comprado, que era impressionantemente grande para o preço pago, eles já notam um dos motivos do lugar estar tão barato, pois tinha um cheiro horrendo na casa, como se algo tivesse morrido ali dentro. E quando vão checar o celular, eles percebem que a área não tinha sinal de telefone, o que faz a Queen notar que seu pai não tinha olhado nada sobre a casa antes de comprá-la. Com isso, os dois vão explorar a residência e percebem uma quantidade massiva de moscas voando em torno da chaminé, entendendo que realmente tinha algo morto ali dentro. E quando a Queen vai cutucar o lugar, um animal morto cai no chão, deixando os dois em choque. Após chamarem alguém para levar o bicho embora, a Queen vai começar a arrumar o seu novo quarto, e vemos que ela guardava várias fotos da sua falecida mãe para nunca se esquecer dela. E é nesse momento que a jovem percebe que tinha uma estranha fábrica abandonada perto da sua casa, o que só deixa o clima do lugar ainda mais estranho. Bom, é incrível como cidades pequenas parecem ser um foco de esquisitices com palhaços. Tá aí a cidade de Derry, que não me deixa mentira. Mas se essa que vimos nos anos 90 for a primeira finalização do lugar, a polícia deveria ter interditado todo o milharal para procurar por pistas e chegar até o culpado. E eu sei que em cidades menores é mais difícil ter força policial o suficiente para interditar uma área tão grande quanto esse milharal, mas como eu já disse várias vezes aqui no canal, em situações de emergência como um assassino à solta, a cidade sempre pode pedir reforços de condados vizinhos para tentar empreender o criminoso, se bem que nem dá pra culpar tanto assim esse palhaço. Afinal de contas, quem é que entra num lugar desse para relaxar? E eu tô brincando, né, pessoal? Mas entrar no milharal doidão é uma das piores escolhas possíveis, galera. Você já pode se perder nesse lugar estando sóbrio, já que ele é excelente para criar uma confusão visual, já que você perde a linha do horizonte assim que adentra. Mas da mesma forma que é fácil se perder lá dentro, é muito fácil escapar de alguém também, pois tudo que você precisa fazer é sair da linha principal de visão, para evitar que seja seguido pelas pegadas e ficar quieto em um lugar apenas escutando, e tentar se orientar pelo som, ou até mesmo jogar pedras na direção contrária para confundir o palhaço maldito. E é claro que estando sóbrio, é mais fácil de fazer isso. Quanto a essa casa que a família comprou, duas coisas me chamam a atenção. A primeira, sendo o fato de que o Glenn nem se deu o trabalho de visitar o lugar antes de comprá-lo, e nem sempre um preço baixo é sinal de bom negócio, e sempre devemos suspeitar de algo assim, pois pode ter acontecido uma morte dentro da casa, ou nas redondezas, ou até mesmo ser um lugar considerado amaldiçoado pelas pessoas que moram na cidade, já que o dono da casa nem se deu o trabalho de ir até lá ver se estava tudo certo antes do pessoal chegar, a ponto de ter um animal morto na chaminé. Se fosse eu no lugar desse cara, ao menos eu tentaria entender a razão do último médico da cidade ter ido embora, pois ele pode ter sido expulso ou ser assustado com alguma coisa que também pode acabar nos afetando. Eu também pesquisaria sobre aquela fábrica macabra, para ver se essa cidade esconde alguma história perturbadora. No dia seguinte, a garota se despede do seu pai, pois estava prestes a ir para o seu primeiro dia de aula, mas quando estava saindo, ela se assusta com seu vizinho parado bem na frente da porta, já que os pais do Rust obrigaram o garoto a dar boas-vindas para os novos moradores, e o Glenn acha isso maravilhoso, pois queria muito que sua filha fizesse novas amizades durante o período que ficaria na cidade, pedindo que o Rust acompanhasse a menina no caminho até a escola. E no caminho, a Queen percebe que todos da cidade pareciam olhar com um certo desgosto para ela, como se não gostassem de forasteiros da sua cidade. Mas o Rust fala para a jovem não se preocupar com isso, pois nem todos se preocupavam tanto com o que os outros pensavam. E antes dela entrar na escola, o rapaz pede para a garota tomar cuidado com as pessoas com que ela faria amizade, pois tinha gente realmente muito estranha nesse lugar. Com isso, a garota chega à sala totalmente atrasada, e o professor Verne estava conversando sobre o mercado de trabalho com a turma. Porém, quando abaixa o projetor, ele percebe que os alunos tinham feito uma surpresinha pra ele. E, irritado, o cara decide que ia passar as provas imediatamente. Mas a Janet avisa que isso não era justo com a novata, que não sabia o suficiente das matérias para fazer a prova. Só que ele diz que isso era porque a Queen tinha chegado atrasada. E assim que ela tenta se defender, o cara simplesmente decide deixar a menina na detenção. Então o Cole defende a novata, falando que a coitada não tinha feito nada. Mas isso só faz o professor decidir deixar o cara na detenção junto com ela. Em seguida,
seguida, o Vernon começa a distribuir as provas, mas ele percebe que os alunos tinham pregado outra peça no professor, fazendo ele entregar uma montagem dele mesmo no Tinder. Isso é a gota d'água para o homem, que deixa todo o grupinho na detenção após a aula. Com isso, a Quinn faz amizade com o pessoal, e a Roni pede para a menina não ficar mal por conta do Vern, pois ele era um velho amargurado que detestava todos os seus alunos, e por essa razão eles implicavam com o cara. Então o Cole pergunta o que a novata estava achando da cidade, e ela fala que até o momento, tudo parecia muito bizarro, já que as pessoas pareciam ter parado de evoluir nos anos 90. E aí o Cole explica que isso era por conta das tradições que todos os adultos da cidade seguiam à risca, que era o famoso Dia dos Fundadores, onde eles se reuniam para louvar o milharal plantado pela sua família, já que seu bisavô inventou o xarope de milho Bay Pan 100 anos atrás, e agora todos se reúnem em volta do carro alegórico do Frendo, o mascote da fábrica, para louvá-lo por alguma razão desconhecida. Então, os jovens decidiram transformar a lenda local em um serial killer que finalizava as pessoas, e para viralizar, o grupo faz vários vídeos de terror no seu canal do YouTube, com o Tucker sendo o ator principal. Bom, antes de tudo galera, como nós sempre fazemos aqui no canal, é importante entender com o que estamos lidando. Afinal, o Frendo pode ser uma pessoa fantasiada ou uma entidade maligna como o Pennywise, já que aparentemente nessa cidade, o palhaço é cultuado como se fosse um deus, e tem até um feriado festivo. Mas é importante nós fazermos essa diferenciação, pois cada uma dessas duas opções vai ter abordagens diferentes. Por exemplo, ele pode ser um assassino mascarado que está se aproveitando da influência que o Frendo tem na região, para cometer os seus crimes sem ser punido, já que a maioria das pessoas poderia realmente acreditar que se trata de um palhaço ganhando vida. E vale lembrar que cidades pequenas podem ser o cenário perfeito para assassinos em série, isso porque a força policial costuma ser menor, e os recursos forenses mais escassos, o que dificulta bastante o trabalho das autoridades na hora de resolver os crimes como homicídios. E se estivermos mesmo lidando com um serial killer, seria extremamente importante fazer algumas aulas de defesa pessoal e conseguir um porte de arma, para andar sempre com uma pistola. Assim, poderíamos nos proteger caso fôssemos escolhidos como a próxima vítima desse maluco. Além disso, cuidados básicos como instalar sistemas de segurança em casa, travas magnéticas, alarmes e câmeras já ajudariam bastante a evitar uma invasão durante a noite, e a possibilidade de acabarmos batendo as botas enquanto dormimos. Agora, se for uma entidade como Pennywise, primeiro deveríamos estudar a história da cidade, para saber se houve outras aparições do Frendo durante os anos, e até mesmo perguntar aos mais velhos sobre a mitologia do palhaço, e a razão dele ser tão adorado. Assim talvez tenhamos informações sobre as possíveis habilidades dessa coisa, seja teleporte, super força, ou qualquer outra capacidade que possa se tornar um problema caso tenhamos que enfrentá-lo. E claro, precisamos descobrir o que pode ser a fraqueza dele, sejam amuletos, magia, crucifixos, ou qualquer outra coisa que impeça ele de nos finalizar. Sem contar a possibilidade desse feriado ser um dia em que as pessoas são sacrificadas para a entidade do Frendo, algo parecido com o que vimos lá em Colheita Sombria. E caso seja algo nesse nível, a Quinn deveria desconfiar de todos os adultos desse lugar, principalmente dos pais do Cole, já que a família dele praticamente carregou a cidade nas costas. E agora falando do Glenn, o cara deveria ter escolhido um lugar melhor para se mudar, né? Já que nitidamente tem algo errado com essa cidade. E eu nem estou falando do Frendo, e sim o fato de que o pessoal desse lugar parece não gostar nem um pouco de gente nova, encarando a Quinn como se ela fosse uma criminosa, e tendo o estranho costume de cultuar um simples mascote de fábrica. Depois de ver o canal dessa galera, a Quinn fica extremamente impressionada. Enquanto estava em uma lanchonete com seu pai, o xerife Dune aparece para comer, e ao ver o novo médico da cidade, ele decide aproveitar para cumprimentar o cara, dizendo que seria um dos seus primeiros clientes, pois estava com uma verruga esquisita no pé. Esse papo faz a Quinn perder totalmente a fome, e tudo piora quando seu pai convida o Dune para comer com eles. Nesse momento, a garota vê seus amigos do lado de fora, e dá uma desculpa esfarrapada para vazar. Mas antes de sair dali, o oficial avisa para a menina tomar cuidado, pois estavam tendo muitos problemas com aquele grupinho, principalmente depois que a velha fábrica foi incendiada. Só que a Quinn ignora o aviso e se junta ao pessoal, que perguntam se ela tinha uma identidade falsa para comprar algumas bebidas, e a Quinn até admite ter uma, mas fala que tinha que ir para casa pegar, pois estava no meio das suas coisas. Porém, o Matt e o Tucker têm um plano melhor, então eles entram em uma mercearia e fingem iniciar uma briga, mentindo que o Tucker tinha pegado a avó do Matt, e isso é o suficiente para manter o dono entretido enquanto os outros pegavam as bebidas e deixavam o dinheiro no balcão, pois apesar de tudo, eles não eram ladrões. Em seguida, todos se reúnem para beber, e a Quinn aproveita para perguntar sobre o incêndio na fábrica, e os seus amigos contam que tinham ido gravar um vídeo no local, mas que não foram os responsáveis pelo fogo, achando que alguém teria incriminado eles por achar desrespeitoso o que faziam com a imagem do Frendo. Pouco tempo depois, o Matt avisa que queria tirar a água do joelho, só que enquanto ele estava lá, vemos que alguma coisa estava apenas esperando para dar o bote. Com isso, o restante do grupo escuta os gritos do Matt, que aparece poucos segundos depois, segurando as próprias tripas, e de trás dele surge o Frendo, preparado para atacar, e aí a Quinn foge desesperada, só que o Cole segura a garota e pede para os seus amigos pararem com essa atuação, revelando que aquilo era apenas uma pegadinha, para oficializar que a menina tinha entrado para o grupo. Algum tempo depois, o Cole se senta perto da jovem para tentar acalmá-la após aquele susto, e os dois começam a conversar sobre como a Quinn tinha ido parar naquele fim de mundo. Então a menina revela que foram para aquela cidade depois que a sua mãe faleceu de overdose, pois seu pai era o responsável por medicá-la, e não aguentou deixar a esposa falecer. Por isso, o cara decidiu recomeçar em uma cidade pequena como um simples médico
médico de famílias, ao invés de ficar em um hospital. E percebendo que mandou mal na pergunta, o Cole diz que de certa forma entendia a dor dela, pois também tinha perdido a sua irmã mais nova alguns meses atrás, já que os dois gostavam de saltar de um pequeno penhasco em um rio, mas infelizmente ela errou o salto e acabou batendo as botas. E aí, quando o clima estava ficando mais quente, a Janet aparece cortando a brisa dos dois, falando que tinham que terminar de gravar o vídeo. Bom, eu sei que vai parecer meio errado isso que eu vou falar, mas é totalmente possível que alguém tenha incendiado a fábrica para colocar a culpa no Cole e nos seus amigos. Vamos ser sensatos aqui, a galera dessa cidade ama o Frendo, então não é difícil de imaginar que alguém tenha se sentido ofendido ou incomodado com o fato da galerinha do Cole ter transformado seu ídolo numa piada para mais de 60 mil pessoas, e provavelmente incendiaram a fábrica enquanto eles estavam lá para tentar incriminar o pessoal. Isso já deveria deixar os jovens em alerta e fazer com que eles parassem com esses vídeos, ao menos até descobrirem quem poderia ter feito isso. Só que mesmo acreditando de verdade que não foram eles que atiraram fogo na fábrica, eu ainda acho que a Queen deveria ouvir o aviso do xerife e reconsiderar as suas amizades, já que esse povo parece ser um grupinho bem suspeito, que gosta de fazer coisas muito perigosas e até contra a lei, pois menores não podem beber lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também não. E eu não acho que ser marcada pela polícia como uma arruaceira nos primeiros dias em que você chega na cidade seja uma boa ideia. Eu sei que os jovens têm uma vontade imensa de se encaixarem, o que geralmente é uma desculpinha pra fazer merda, mas existem formas melhores de fazer amizade sem acabar parando na cadeia. Fora que nitidamente dá pra ver que pra maioria do grupo, a Queen é mais um alvo de piada que uma verdadeira amiga. Mais tarde, naquela mesma noite, o Cole decide levar a Queen até a sua casa por segurança, e como agradecimento pela companhia depois de tanto tempo sofrendo, a Queen beija o garoto, mas o clima é interrompido quando seu pai chega pistola, perguntando o que a menina estava fazendo fora de casa tão tarde da noite. E ao ver o rapaz, o Glenn dá uma bronca no menino, falando que reconhecia de longe o cheiro de álcool, e ordenando que ele ficasse longe da sua filha. Com isso, os dois entram em casa, e a garota começa a brigar com o seu pai, por tentar estragar as coisas quando ela finalmente estava feliz, já que a garota só aceitou ir para essa cidade, porque sabia que seu pai precisava disso, mas que ela mesma já não se sentia feliz há muito tempo, e nem podia aproveitar as pequenas coisas da vida, mesmo que não estivesse fazendo nada de errado. Entre aspas, né, porque ficar bebendo nessa idade não é certo. E depois do discursinho, a garota vai para o seu quarto chorar as pitangas, até que ela recebe um vídeo completo e editado que tinham gravado naquela noite, algo que chama a atenção da Queen, pois ao fundo da gravação, ela percebe que tinha outra pessoa fantasiada de palhaço espionando o grupo. Com medo, ela rapidamente envia aquilo para os seus amigos, e o primeiro a visualizar a mensagem foi o Tucker, que também fica confuso com aquela aparição. Mas logo ele vê um palhaço tentando entrar na sua casa pela câmera, pensando que era o Matt ou a Queen, querendo se vingar por antes. E aí o cara pega uma arma de Nerf para se defender, e sai procurando o palhaço pela casa, vendo vários rastros de sapato gigante no chão até o seu quarto. Lá dentro, o cara vê um plástico espalhado pelo chão e uma caixa de música no armário, e depois de tocá-la, ele toma um cagaço com um palhaço bizarro atrás dele, e o Frendo nem deixa o coitado reagir, e já chega atacando a garganta do Tucker, e enrolando o corpo rapidamente no plástico para encobrir o crime. Na manhã seguinte, vemos o Cole se preparando para curtir o desfile do Dia dos Fundadores. Já o seu pai, o Elon Musk, o Arthur, estava ensaiando o discurso com a ajuda da sua esposa, a Crystal, já que além de prefeito, ele era o herdeiro da fábrica e de todo o legado da família. Mas ao ver o filho indo embora, ele pergunta se o Cole não devia estar indo para a detenção depois de desrespeitar o Vern, mas o rapaz explica que aquele velho tinha colocado todos os seus amigos de castigo sem razão alguma. E aí o Arthur conta que o irmão do Sr. Vern tinha deslogado do server, depois que perdeu o emprego graças ao incêndio que ele e seus amigos tinham causado na fábrica, então ele não estava pegando no pé deles à toa. Porém, o Cole garante que não foram eles que incendiaram o lugar, e vendo que uma briga ia começar antes do evento, a Crystal libera o seu filho para se encontrar com os amigos, e volta a distrair o seu marido, o ajudando a se arrumar. Mais tarde, o garoto chega no desfile, quase que ao mesmo tempo que a Queen, e ao ver os dois aparecendo, a Janet avisa que iria fazer outro vídeo para o seu canal, e que o Matt já estava entrando a postos para iniciar o seu papel, mas precisavam de alguém para gravar por outro ângulo. E aí o Cole até pergunta onde o Tucker estava, mas as meninas falam que ele não estava respondendo as mensagens, e talvez só não quisesse gravar naquele dia. Então o Cole pede para a Queen subir nos seus ombros para ter uma visão melhor e gravar tudo, enquanto suas amigas iam iniciar os preparativos. E aí ele aproveita para convidar a garota para sua festa, mesmo sabendo que o pai dela iria matá-lo se descobrisse. Pouco tempo depois, o Matt aparece de tanguinha com a máscara do Frendo e fazendo malabarismo com algumas bombas de fumaça. Mas assim que alguns policiais veem isso, eles correm para prender o garoto, que acaba deixando uma das bombas cair dentro do carro alegórico, pegando em alguns milhos secos e iniciando um pequeno incêndio, que derruba a estátua do palhaço em cima de uma arquibancada, deixando toda a cidade em pânico. E o Matt aproveita essa confusão para fugir antes de ser pego. Ok, eu sei que o Tucker pensou logo que fosse uma pegadinha, principalmente porque nos dias de hoje, com as IAs ficando cada vez mais avançadas, é muito difícil saber o que é falso e o que é real. Só que em todo caso, eu ficaria em dúvida se realmente eram os meus amigos ou se de fato tinha alguém invadindo a minha casa, já que se o pessoal estivesse pregando uma peça no Tucker, eles tentariam gravar o susto de alguma forma, e logo de cara dá pra perceber que não tem câmeras. Então eu pegaria algo para me defender, como uma faca na cozinha, e sairia da casa imediatamente para chamar a polícia, até porque o cara estava usando uma máscara, e não tinha como saber se de fato era alguém conhecido ou não. Fora que ao chegar no quarto, vemos que tinha muito plástico espalhado pelo chão, e pra quem já assistiu Dexter,
ou curte essas paradas de serial killer, sabe que isso é uma tática usada por profissionais para evitar que fiquem manchas de sangue no local da execução, dificultando ainda mais o trabalho da polícia, pois uma simples mancha de sangue pode dizer muita coisa, como a arma que foi usada e a direção do golpe, ajudando a polícia a identificar se o criminoso era um profissional ou um amador, e até mesmo imaginar a altura do assassino, tudo apenas com algumas simples manchas de sangue. Mas pelo menos isso serviu para termos a certeza de que estamos lidando com um assassino e não com uma entidade, a menos que ela esteja entediada e pensou em agir como humanos, o que eu acho bem difícil de acontecer. E pelo que deu pra notar, quem está fazendo isso sabe muito bem como evitar que seja pego pela lei, então eu suspeitaria até mesmo do envolvimento da polícia local nisso, mesmo que a estatura física do mascarado seja diferente da do xerife, só que não custa nada alertar as autoridades do sumiço do Tucker, e também do palhaço suspeito no vídeo, ou pelo menos ir na casa do cara checar se está tudo bem, pois dificilmente adolescentes hoje em dia ficariam sem responder uma mensagem. E como o Tucker foi uma das vítimas, sabendo que ele faz parte do grupinho do Cole, talvez seja mesmo um dos adoradores do Frandl, tentando erradicar o pessoal que transformou o seu ídolo numa piada. E se eu realmente fizesse parte desse grupo, assim que eu soube que o Tucker foi finalizado, eu já iria me preparar para não ser a próxima vítima. E galera, por mais que esses adolescentes achem engraçado fazer pegadinhas com o mascote da cidade, não precisa pensar muito para saber que fazer malabarismo com algo que tem uma chama perto de milho seco é uma ótima forma de começar uma tragédia em larga escala, ainda mais em um desfile desses. Com certeza eles já cruzaram um limite, e facilmente poderiam ser acusados até mesmo de um atentado, simplesmente para fazer um vídeo no YouTube. Já teve idiota preso por tentar fazer uma pegadinha em aeroporto nos Estados Unidos. Imagina botar fogo numa estátua desse tamanho. Extremamente irritado e precisando achar um culpado, o xerife Dunne vai direto até os jovens, afirmando que eles eram os responsáveis, e por isso o xerife leva os 4 pra cadeia, incluindo a Quinn, que fica maluca de preocupação, pois sabia que seu pai iria acabar com ela quando descobrisse. Só que do nada, um velho estranho diz que o pai dela seria o menor dos problemas, pois logo todos eles estariam mortos, já que ninguém deveria mexer com um Frandl daquela forma. E depois de algumas horas na cadeia, o xerife vem liberar os garotos por falta de evidências, e ao sair da delegacia, Quinn percebe que estava encrencada, quando vê que seu pai estava ali esperando, principalmente quando Glenn vê que ela ainda estava sendo com o Cole. A garota até tenta falar que ele não era má companhia, só que o Glenn conta que já sabia sobre o grupinho dele, e também do incêndio na fábrica, e como se não fosse suficiente, sua filha tinha sido presa e ido parar na detenção em apenas alguns dias andando com o Cole. Ela até tenta falar que as pessoas da cidade eram doidas, mas o cara não tá nem aí. Então ele revela que tinha comprado um carro de presente para sua filha, mas quando vê a embreagem, a Quinn avisa que não sabia dirigir com marcha, e o Glenn fala que tinha comprado aquilo para ensinar a garota e passar mais tempo com ela, pois estava realmente tentando deixá-la feliz. E enquanto seus amigos estavam se ferrando, o Matt estava em casa fazendo barra para ficar monstrão, até que do nada, um Jack in the Box surge atrás dele. Inicialmente o cara pensa que era o Tucker pregando uma peça, e volta a fazer os exercícios até a falha, só que o Frandl aparece segurando a barra e colocando uma serra embaixo dela, pois caso o garoto falhasse com aquele peso, sua cabeça iria desconectar, se é que vocês me entendem. E o Matt até tenta segurar a barra, mas em poucos segundos, seus braços cedem, e ele é brutalmente finalizado. Na noite daquele mesmo dia, a Quinn estava em casa de castigo, depois da furada em que se meteu, até que o Cole manda uma mensagem falando que estava esperando a sua amada para irem juntos à festa, e mesmo sabendo que poderia se meter em mais problemas, adolescentes fazem burrice por amor, e por isso ela vai ver se seu pai estava dormindo, e como o cara tinha apagado, ela foge escondida com o Cole, e no caminho, o Cole decide dar um presentinho para sua amada, um Jack in the Box do Frandl, que ele disse ser uma lembrancinha de quem trabalha na fábrica. Porém, enquanto ela testava o brinquedo para saber se ainda funcionava, eles quase atropelam o Rust, que estava carregando um corpo de um cervo, e aí o Cole conta que caçava com o cara quando eram crianças, e ao ver que a Quinn fez novos amigos, o Rust fica um pouco preocupado, e pede para ela tomar cuidado. Então o Cole pergunta qual a razão para o Rust estar caçando tão tarde, e ele conta que depois que seu pai perdeu o emprego na fábrica, ele precisava arrumar um jeito de colocar comida na mesa, e essa foi a forma que o Rust encontrou de fazer isso. E com esse clima desagradável, o Cole se despede e segue para a festa dos fundadores. Bom, o fato de que 2 adolescentes foram finalizados em um espaço de tempo de pelo menos 24 horas, e ninguém deu falta deles, sejam os pais ou amigos, e nem deram queixa ou avisaram o restante da galera, principalmente porque 2 deles pertenciam ao mesmo grupo de amigos, é no mínimo suspeito. Fora que o garoto foi finalizado à luz do dia com a porta da garagem aberta, e ninguém viu um palhaço arrastando um corpo para fora dali, ou sequer ouviu os gritos do garoto, isso tudo me soa muito estranho. Nesse ponto, as autoridades já deveriam estar indo atrás da galera desse canal, para interrogar todos e também mantê-los seguros até o responsável pelos crimes ser identificado e preso, mas parece que ninguém está muito interessado em impedir os jovens de baterem as botas. Inicialmente até pensei que isso pudesse ser a influência do Frandl, caso ele realmente fosse uma entidade, mas como já decidimos que o palhaço é um ser humano de máscara, essa possibilidade foi descartada. Então eu infelizmente tenho que presumir que ninguém sentiu falta daqueles adolescentes que foram assassinados no passado, já que o pessoal está fazendo outra festa no mesmo lugar onde eles foram finalizados, e não parece se importar com isso, muito menos as autoridades que nem cercaram esse lugar para impedir que mais pessoas fossem para lá e se tornassem vítimas. É como se fosse comum as pessoas desaparecerem nessa cidade. E galera, eu sei que a paixão é uma parada que mexe com a sua cabeça e te faz tomar decisões meio idiotas às vezes, mas a Quinn já está em outro patamar, pois em apenas poucos dias andando com o Cole, ela já foi pra detenção e pra cadeia. Nessa altura do campeonato, já deu pra perceber que esse grupo não é confiável
confiável e que andar com ele só vai te gerar mais problemas, só que mesmo assim ela insiste no erro. Chegando na festa, a Queen começa a ficar preocupada em ir para a cadeia de novo, só por ver a quantidade de bebida misturada com adolescentes que tinha por ali. Mas o Cole garante que faziam esse evento todo ano e nunca deu nenhum problema, então ela fica mais tranquila para curtir a festinha. E aí eles se encontram com a Janet e a Ronnie e perguntam sobre os meninos que tinham sumido, mas elas falam que mandaram diversas mensagens pros dois e ninguém respondeu, por isso tinham quase certeza de que eles estavam planejando alguma pegadinha. E ignorando completamente que seus amigos desapareceram, o Cole, que era o responsável por bancar esse evento, é chamado lá na frente para fazer um discurso, dizendo que apesar de seus antepassados terem fundado aquela cidade, agora o futuro eram os jovens que estavam ali, e por isso deviam se divertir e pensar diferente dessas tradições bestas para o bem de todos os cidadãos. Então a festa se inicia, e vemos que o Rusty tinha aparecido no local por alguma razão que ainda não sabemos. Em seguida, a Queen vai até o seu namoradinho para dançarem, e após mandar ver na pista, a Queen decide que queria mandar ver em outra coisa, então ela arrasta o cara para um depósito que tinha ali perto, e começa uma pegação frenética, mas ao invés de acompanhar, estranhamente o Cole pede para irem devagar, e voltarem para beber na festa. Então, vendo que recebeu um fora no pior momento possível, a Queen tenta ir embora, mas o Cole entra na frente dizendo que gostava muito dela, mas que ainda tinha muita coisa mal resolvida dentro dele, e por isso não conseguia ter um relacionamento sério naquele momento. Isso só deixa a menina mais irritada, então ela vai embora pedindo para o cara resolver tudo antes de procurá-la novamente. E aí a Queen vai beber para afogar as mágoas, até que a Ronnie e a Janet aparecem zoando ela por ter sido rejeitada, pois elas sabiam que o Cole afastava todas as garotas que tentavam ter algo a mais com ele. E aí a Queen fica pistola pois ninguém avisou ela antes. E então, do absoluto nada, a Janet vira uma baita babaca e começa a chamar a Queen de burra. Isso é o suficiente para fazer a Queen explodir e partir pra cima da loira. Mas antes que uma briga começasse, uma garota sai do milharal gritando e chamando a atenção de todos, que ficam assustados quando ela cai morta, revelando que tinha levado uma flechada nas costas. Porém, antes que a Queen ficasse assustada, as garotas falam que aquilo devia ser uma pegadinha do Tucker e do Matt, e vão até perto do corpo para averiguar. Enquanto elas levavam na brincadeira, alguém arremessa uma cabeça com a máscara do Frendo nos jovens. E quando a Janet vai olhar, ela percebe que era a cabeça do Matt, mas mesmo assim as duas continuam achando que era uma brincadeira. Só que quando a Queen checa o pulso da menina e percebe que ela realmente tinha batido as botas, as três entram em pânico. Nesse momento, o Frendo sai do milharal e atira com uma besta no coitado do DJ, e isso inicia um pânico geral. Então todos os jovens correm para dentro do celeiro, mas a Janet acaba tropeçando, e no movimento de Capitão América, a Queen pega uma tampa de lixo e impede que o palhaço acerte uma flechada na sua amiga, mas esse pequeno tempo é suficiente para as três serem trancadas para fora do celeiro. E quando tudo ia dar errado, o Rusty surge atirando no palhaço, salvando as garotas. Bom, como eu disse antes, certamente esse palhaço era apenas um maluco fantasiado, o que é bom, porque não dá pra matar uma entidade usando uma shotgun como o Rusty fez. Mas ainda temos um grande problema, o fato de que não sabemos se era apenas um assassino, já que tem muita gente que deve odiar os jovens, graças ao acidente que eles causaram no desfile, e supostamente na fábrica que pegou fogo, e principalmente porque o Cole está sumindo há algum tempo. E a minha teoria inicial é que ele pode estar ajudando os assassinos, já que ele parece odiar essa cidade e querer destruir tudo, começando pela fábrica que talvez o cara tenha incendiado, pois não podemos descartar nenhuma das possibilidades. O Verne também tem todas as razões do mundo para querer finalizar os jovens, primeiro porque o irmão dele bateu as botas graças ao incêndio na fábrica, e segundo que esse grupinho fez de tudo para infernizar a vida dele e transformar o seu trabalho num verdadeiro inferno. Mas pelo menos o Rush deu cabo do Frendo facilmente, só que eu sigo aquela regra do Zumbiland e arrisca em qualquer caso, por isso o cara deveria dar mais um tiro no corpo só para confirmar a kill e ter certeza de que o palhaço não vai levantar. E quanto aos jovens, eu sei que pensar que tudo aquilo era uma pegadinha graças aos vídeos que eles fazem é uma coisa natural, mas poxa, essa cabeça foi desconectada há pelo menos umas 12 horas atrás, já era para ela estar fedendo e sem uma gota de sangue, então daria para perceber que não era uma réplica, até porque plástico e silicone não tem a mesma textura de pele humana. Com o palhaço finalizado, o Rush fala que eles estavam presos ali, pois alguém furou todos os pneus dos carros, e que ele suspeitava principalmente do Cole, já que o cara trouxe todos ali para uma festa e tinha sumido antes do ataque começar. Por isso ele manda tirar a máscara e checar quem era o palhaço, mas quando a Queen se aproxima do corpo, vários Frendos surgem do milharal com armas diferentes. Então, vendo que o negócio ia ficar feio, o Rusty atira na mão de um dos palhaços, mas quando ia disparar nos outros que estavam indo para cima da Queen, a arma emperra, e no último segundo, o Cole aparece dando uma pasada em um dos palhaços, salvando a garota. Então o Cole pede para todos correrem até o armazém, já que o celeiro estava trancado. E enquanto a sua filha tinha a pior noite da vida dela, o Glenn acaba acordando e vai pro quarto dela se desculpar, mas quando percebe que a Queen tinha fugido, ele sai dirigindo pela cidade procurando pela garota, até que ele passa pela frente da sua clínica e percebe que ela foi invadida. Então, sem pensar duas vezes, o homem entra lá para ver o que tinha acontecido, mas é surpreendido por um dos mascarados que faz o doutor de refém e obriga ele a cuidar do seu amigo que estava só no cotoco, falando que se o paciente batesse as botas, iriam finalizar a sua filha. Em paralelo, a Queen e os outros seguem presos em um armazém, e o pior de tudo, sem sinal de telefone para pedirem ajuda. E vendo que não tinha saída, a Ronnie entra em pânico, principalmente quando os palhaços começam a arrombar o lugar. Então ela começa a perguntar o porquê deles estarem sendo atacados, se tinha muito mais pessoas no celeiro. E aí
a Queen liga os pontos e entende que aquilo provavelmente era uma vingança, por causa do que aconteceu no festival, já que como aquele bêbado disse, ninguém mexe com um friendo. Então a Ronnie fala que se conseguissem escapar, poderiam ir até a casa de um conhecido que ficava depois do milharal. E com esse plano em mente, o Cole pergunta quantas balas o Rusty ainda tinha, e o cara responde que só 3. Mas logo o cara gasta 2 delas, tentando afastar os palhaços que estavam quebrando as paredes. Isso deixa o Cole furioso, pois eles precisavam poupar munição para escapar. Nisso os dois discutem, e no meio da briga fica claro que eles já tiveram um lance. E eu acho que agora nós sabemos porque o Cole rejeita tantas garotas, porque ele queria na verdade era pegar na arma do Rusty. Porém a raiva do Cole faz ele chutar um balde em cima de uma escotilha do esgoto, por onde eles poderiam rastejar para escapar. Mas para isso o grupo precisava de uma distração. Então o Rusty manda todos entrarem, enquanto empilha galões de combustível em cima de um cortador de grama. E quando os palhaços arrombam a porta, ele incendeia tudo, provocando uma explosão que deixa vários presos feridos. E nisso, Cole fica preocupado com seu amado, e insiste em voltarem para ver se ele estava bem. Mas as garotas lembram que só tinha mais uma munição, e que a prioridade agora era buscar ajuda. Enquanto isso, o Glenn ainda estava sendo feito de refém e operando o palhaço Kotoko, até que ele ouve os palhaços se comunicando pelo rádio, e contando que tinham mais feridos por causa de uma explosão. E aí, para tentar descolar um desses rádios, o Glenn pede pro palhaço pegar um pouco de soro para manter o seu amigo hidratado, já que ele estava perdendo muito sangue, e aproveita essa brecha para roubar o rádio. Em seguida, o médico desconecta o paciente das máquinas, para fingir que ele tinha batido as botas. E usando essa distração, o doutor entrega um desfibrilador para o outro palhaço, e quando ele solta a faca, o médico acerta o cara no pescoço, o finalizando em poucos segundos. Nesse momento, o Glenn ouve pelo rádio os palhaços falando que ainda não conseguiram capturar a Queen, pois ela é mais resistente do que esperavam, mas que assim que a pegarem, vão levá-la para a fábrica Bay Pen. Bom, aparentemente essas pessoas são de um culto de adoradores do Friendo, que querem finalizar todo mundo para manter as tradições da cidade vivas. E estão focando nesse grupo de jovens por causa dos vídeos que eles estão fazendo zombando da figura do Friendo. A maior prova disso é que até um bêbado que estava preso conhecia as traquinagens da galera, o que não é muito normal. E supondo que tenhamos que pensar em culpados, eu acredito que muitas pessoas que odeiam os jovens são suspeitas, como o Sr. Verne, por exemplo, que tem razões o suficiente para eliminar esse pessoal. Mas se tem vários assassinos, a polícia e a cidade inteira deveriam ter pelo menos uma noção da existência desse culto, e avisar os forasteiros sobre possíveis perigos. Isso por si só já deixaria o Glenn e a Queen mais atentos com quem se envolviam, e principalmente a não tratar mal pessoas que possivelmente podem ser membros de um culto assassino. Mas nesse ponto da história, eu já estou começando a acreditar que até a polícia faz parte dessa bagunça, já que eu não vi um policial fazer algo decente além de perseguir um jovem de tanga no desfile. E os jovens deveriam ter dado uma vasculhada melhor naquele depósito para encontrar armas, como pás ou qualquer coisa pontiaguda para atacar os palhaços que estavam golpeando as paredes. Dessa forma eles conseguiriam atrasar um pouco eles, e ter mais tempo para pensar em um plano de fuga. Quanto ao Glenn, esse provavelmente é o cara mais azarado do mundo. O cara conseguiu estar no lugar errado e na hora errada, chegando na clínica bem na hora em que ela foi invadida pelos palhaços. Mas pelo menos ele está contra apenas um deles armado com uma faca. Então se o homem conseguisse desarmar o cara, seria bem fácil de derrotá-lo, pois o Glenn e o palhaço não parecem ter uma diferença física muito grande, tanto em altura quanto em massa muscular. Só que o médico também foi muito idiota, pois nunca se deve entrar num lugar que foi invadido dessa forma. Primeiro, porque você não tem como saber quantos invasores são, e nem se eles estão armados. E segundo, porque o Glenn está totalmente desarmado, e poderia facilmente ser capturado, tanto que foi exatamente o que aconteceu. O correto aqui seria se afastar do prédio e ficar escondido a uma distância segura. Assim você conseguiria ver as pessoas saindo dali caso tivessem entrado para roubar, e quem sabe até ver o rosto de algum deles. E enquanto ficava observando de longe, o Glenn deveria ligar para a polícia e relatar o caso. Esse é o jeito mais seguro de proteger a sua propriedade sem ser finalizado, ou feito de refém como aconteceu com o doutor. A menos que você tenha uma arma, aí a coisa muda completamente. Após escaparem dos palhaços, os jovens finalmente alcançam uma estrada e ficam aliviados ao ver uma viatura se aproximando, mas a esperança vira pesadelo, quando quem sai do carro é o xerife Donnie, que vendo o grupo coberto de sangue, com uma arma na mão, perde a paciência e decide levar o Cole preso, ignorando totalmente os pedidos de ajuda, achando que tudo não passava de mais uma brincadeira para os vídeos deles. Então, vendo que não seriam ajudadas, as garotas pedem para pelo menos serem levadas presas para saírem daquele pesadelo, mas o policial se recusa a levá-las, deixando as três sozinhas naquela noite macabra. Sem entender só porque o Cole foi levado, as garotas decidem voltar pelo milharal e correr até a casa dos conhecidos da Ronnie, na esperança de encontrarem um abrigo, mas não demora para os Friends acharem o trio e iniciarem mais uma perseguição. E aí elas tentam se esconder no milharal, mas são encontradas rapidamente. Então a Queen dá uma pedrada no palhaço e as garotas voltam a fugir. Só que infelizmente durante a correria, a Ronnie é brutalmente empalada com uma motosserra por um dos palhaços. E enquanto eles estavam ocupados finalizando a sua amiga, a Queen e a Janet aproveitam para fugir, conseguindo chegar até a casa no fim do milharal. E como a situação era urgente, as duas invadem sem bater e se deparam com um Friendo aparentemente morto numa cadeira. Mas quando iam checar o corpo, elas ouvem um telefone tocando no andar de cima. Só que infelizmente a ligação cai antes que conseguissem atender. E enquanto tentavam entender como se usava um telefone antigo, ambas percebem várias fotos delas mesmas e seus amigos na parede e entendem que estavam sendo caçadas. Nesse momento, a Queen vê um Jack in the Box na mesa e entende que aquilo era uma armadilha. Mas quando elas tentam fugir, o Friendo, que parecia
parecia estar morto se levanta e ataca elas, perfurando a Janet com um garfo de feno, e no desespero, a Quinn quebra um vaso na cabeça dele e tenta ajudar a sua amiga, mas já era muito tarde para salvar a coitada. Nisso o palhaço se levanta e, como não tinha outra saída, a Quinn arranca o garfo da Janet e perfura o palhaço, finalizando os dois ao mesmo tempo. Em choque, a Quinn sabia que não tinha muito tempo, então ela pegou a chave da caminhonete daquela família para fugir, mas a coitada entra em pânico quando percebe que o veículo era manual, pois ela não sabia usar as marchas. Por isso ela acaba ficando presa e é facilmente capturada pelos palhaços. Quando acorda, a Quinn se vê cercada por palhaços, até que um dos Friendos tira a máscara, revelando ser o xerife Donnie, e vendo que o policial já tinha revelado a sua identidade, os outros tiram as máscaras, e vemos que eram pessoas comuns da cidade, como o dono da mercearia, a mulher do restaurante e até o professor Verne. Com medo, a Quinn implora para ser libertada, mas o Arthur aparece e deixa claro que não permitiriam que ela fosse embora, pois aquilo era a tradição, exterminar as ervas daninhas da cidade para mantê-la perfeita como vem sendo há 100 anos. Ok, eu já tinha certeza de que o xerife fazia parte desse grupo de malucos, já que geralmente pessoas comuns não teriam conhecimento suficiente para saber eliminar alguém sem deixar rastros. Somente alguém da polícia que sabe os processos forenses conseguiria fazer isso, e muito provavelmente o Donnie ensinou o restante dessa seita bizarra a ocultar pistas e serem profissionais, e o que passasse por eles, o próprio Donnie dava um jeito de corrigir. Isso também explica porque as autoridades não foram alertadas do sumiço dos dois jovens em menos de 24 horas, e porque ele levou só o Cole preso ao invés de levar todo o grupo, principalmente porque a Ronnie estava ensopada de sangue, e simplesmente ele ignorou isso, nem foi ver se o sangue era dela ou de outra pessoa. E o fato das maiores autoridades da cidade estarem envolvidas nisso dificulta muito a nossa sobrevivência, já que não temos ninguém para pedir ajuda, mas pelo menos é interessante que esse filme se deu ao trabalho de explicar o porquê da polícia não funcionar, né? Diferente da maioria dos filmes, onde as autoridades são apenas muito incompetentes mesmo. E uma coisa que as garotas poderiam tentar fazer aqui para pelo menos encher o saco do policial seria puxar os celulares e começar a gravar o cara negando ajuda, e também a abordagem que ele fez, já que o cara foi bem truculento com o rapaz sem um motivo aparente para isso. Agora, voltar para o milharal foi muita burrice, já que a baixa visibilidade permitia que os palhaços se aproximassem delas facilmente, fora que seria muito mais fácil ver os mascarados de longe em um campo aberto, facilitando para as garotas caso elas precisassem escapar, e as três ainda estavam desarmadas. Sinceramente, galera, tava demorando pra eu falar isso, mas o melhor aqui seria atacar fogo nesse milharal todo e seguir a estrada a pé mesmo, e tentar chegar o mais rápido possível até a cidade, ou até conseguir um sinal de telefone. Assim a Quinn poderia ligar para o seu pai e pedir ajuda. Com certeza o milharal pegando fogo chamaria a atenção das cidades vizinhas, e também de autoridades, e com certeza daria muito trabalho pros palhaços mascarados. Pode ser que muitas pistas fossem destruídas, mas é o preço que se paga pra sair com vida, né? E eu nem vou falar nada dos jovens não saberem usar um telefone antigo, mas elas nem se esforçaram muito também para tentar. Pior que isso foi não saber passar uma marcha. Isso que dá ter carros tão baratos que o pessoal nem se dá o trabalho de aprender a dirigir um carro manual. Problema de país de primeiro mundo que fala, né, galera? Aqui no Brasil, qualquer um que sabe dirigir não teria essa dificuldade. Enquanto a garota chorava sem entender nada, o Arthur explica que a seita dos Friendos mantinha a cidade boa desde a fundação da Bay Pen, para preservar o velho estilo de vida, que mantinha a comunidade feliz, e eliminando quem ameaçava a ordem das coisas, assim como os amigos da Quinn que zombavam da cultura local e das tradições, principalmente o seu próprio filho. Com isso, o Arthur revela que já tinha capturado o Cole e deixou ele pendurado para fazer uma execução por enforcamento, pois de acordo com ele, o garoto não merecia a vida que tinha, já que foi o responsável por finalizar a própria irmã, e ainda incendiou a fábrica que estava aberta há mais de 100 anos. Isso foi imperdoável. Por isso, ele iria simular que o garoto tinha se finalizado pela culpa, mas não antes de acabar com a vida da sua namoradinha. E toda vez que a Quinn tenta reagir ou falar alguma coisa, o Donnie eletrocuta a coitada com um bastão de choque para mantê-la sob controle. Mas quando tudo parecia perdido, o Glenn surge atravessando a parede de carro e parando bem embaixo do Cole. Além disso, o impacto derruba uma placa de ferro na cabeça do dono da mercearia e também arremessa um cano na dona do restaurante, finalizando os dois palhaços em uma cajadada só. O impacto faz o Donnie derrubar o bastão elétrico, e na tentativa de vingar os seus amigos, o Verne vai pra cima do Glenn, mas o médico dá uma portada na cara dele, deixando o professor inconsciente. Nisso, o Donnie saca uma espingarda para finalizar o Glenn, mas a Quinn pega o bastão elétrico e dá um choque no cara, fazendo ele acertar o tiro apenas de raspão e salvando a vida do seu pai. Com essa brecha, a Quinn escapa e o Arthur manda o xerife ir atrás da garota enquanto ele cuida dos outros dois. E aí o prefeito pega o Glenn desprevenido e acerta ele com um cano, o deixando inconsciente. E nesse pequeno momento que tem sozinho com o seu filho, o Arthur diz que aquilo era necessário para salvar a cidade, mas decide dar um presentinho para o Cole antes de finalizá-lo, confessando que incendiou a fábrica para pegar o dinheiro do seguro, já que a Bay Pen estava perto de falir. E depois dessa revelação, o Arthur entra no carro e foge do local, deixando o garoto pendurado pelo pescoço. Mas antes que o Cole batesse as botas, o Glenn acorda e tenta ajudar o rapaz, mas quando tudo parecia perdido, o Rust aparece tirando na corda, salvando a vida do Cole, que fica emocionado ao ver o seu amado bem, e finalmente admite seus sentimentos, dando um beijo no Rust. E enquanto eles viviam um romance, a Quinn estava com o xerife na sua cola, mas na tentativa de escapar, ela entra em um armazém onde tinham várias fantasias do Friendo, e quando percebe que o Donnie estava se aproximando, a garota entra
entra em um dos trajes e faz uma armadilha para o xerife, deixando um rastro de sangue perto da fantasia. E quando ele cai na isca e dispara no manequim, a garota aparece atrás dele e enfia o bastão elétrico na garganta do cara, fritando as suas entranhas. Então, depois de derrotar o Donnie, a garota vai se encontrar com o seu pai e fica totalmente surpresa ao ver o Cole e o Rusty se beijando, mas ela ignora isso e corre para abraçar o pai dela, pois estava muito feliz que ele ainda estava vivo, apesar de alguns ferimentos no ombro. E aí eles fazem as pazes e prometem que vão tentar ser mais compreensivos um com o outro. E com esse final feliz, todos saem da fábrica e encontram um Fusca da Bay Pen, que eles decidem usar para chegar em casa. O problema é que a única que não estava ferida era a Quinn, e ela não sabia dirigir carros manuais. Só que dessa vez, o seu pai estava junto com ela e ensina a garota a usar as marchas. Nesse momento, eles veem o Verne se aproximando pela frente, e como a Quinn já estava cansada de palhaços, ela acelera com tudo e atropela o professor, explodindo o cara. Algum tempo depois, o Glenn se candidata a prefeito, assumindo o lugar do Arthur, que fugiu para não responder pelos seus crimes. E com tudo resolvido, a Quinn decide que era hora de seguir o seu caminho longe daquela cidade. E como presente de despedida, o Cole e o Rusty lhe dão um bastão de combate, para ela se proteger caso o Arthur fosse atrás dela. E aí a garota se despede e parte para a estrada, mas quando olha nos bancos, ela vê uma daquelas lembrancinhas do Frendo dentro do seu carro, o que era um sinal de que o Arthur ainda estava vigiando ela. Porém, a Quinn só ignora aquilo e joga o brinquedo pela janela, pois agora ela já sabia se defender e estava pronta para qualquer coisa. Fala galera, e se vocês acabassem encontrando o Frendo, acho que conseguiriam sobreviver? Me contem aí nos comentários. E se você fosse participar de um filme de zumbi em uma instalação abandonada, mas descobrisse que lá existem zumbis de verdade prontos para te finalizar, o que você faria? Quer descobrir se essa equipe conseguiu escapar com vida desse lugar amaldiçoado? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de tomar cuidado quando entrarem em um milharal. Nunca se sabe o que pode se esconder no meio da vegetação alta.